Olá pessoal, meu nome é Alexandre Pacífico, sou estagiário no curso de Licenciatura em Matemática na Uninter e irei apresentar agora o meu estágio supervisionado da docência dos anos finais de fundamental para alunos dos anos do sétimo ano, antiga sexta série. Esse estágio vai ser voltado à forma, como se poderia, a forma do Covid-19. Então, o que é que eu vou começar a falar para vocês? Irei começar a falar sobre a álgebra, em seguida sobre as teorias de todos os conjuntos voltados aos alunos do sétimo ano. Bom, álgebra é a parte da matemática que estuda a partir do sexto ou sétimo ano do ensino fundamental. Antes dessa etapa, era voltada à etapa da aritmética. Bem, irei mostrar os tópicos do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e por fim mostrar, por teoria, o conjunto de números complexos. Então, começando por números naturais. Estou com um quadro aqui na qual que eu precisar de escrever, por exemplo, eu vou estar colocando aqui algumas exemplificações. Enquanto eu estou aqui lendo aqui o meu plano de aula que eu estou passando agora para vocês. Bom, números naturais, ele foi surgido somente para enfatizar a ideia de contagem. Por exemplo, contar caneta, lápis, borracha, essas são representadas pela letra N, onde você pode escrever na forma incluindo o zero, né? Com os números da parte, vamos dizer assim, né? Com os números naturais é N, onde temos 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Por que eu incluí o zero para os números naturais? Porque se a gente for aprofundar e a gente for pesquisar mais na frente, existe na matemática pura, um pouco mais avançada, que o zero não existe. Mas aqui não é o caso, o zero existe para os números naturais. Então os naturais são 0, 1, 2, 3 e infinito. Os números naturais com asterisco, isso aqui é representado da forma sem o zero. 1, 2, 3, 4. E infinito. Sem o zero por causa do símbolo asterisco no Nzinho do número natural. Note que na regra numérica, que é aquela réguazinha onde tem o 0, 1, 2, 3, só existe número positivo. Por quê? Porque em seguida eu vou falar a diferença dos números naturais para os números inteiros. Por isso que o número natural ele só é para aquela questão inicial que eu falei, voltado à contagem dos números, de coisas ou objetos. Então, números inteiros. Números inteiros é uma aplicação dos números naturais. A única diferença que existe na régua numérica é os números negativos. Ou seja, nessa régua numérica, nós vamos ter o 0 para cá, menos 1, menos 2, menos 3 infinito. Ou 1, 2, 3 e infinito. Na réguinha numérica. Ele é representado pela letra Z. Ou seja, se a gente for enfatizar no diagrama de Venn, que é aquele diagramazinho, a gente enfatiza que o número natural está contido nos números inteiros. Dessa forma, ou seja, N está contido em Z. Daquela forma, no número do diagrama de Venn. Por que um número negativo nos números inteiros da forma representativa com a letra Z? Porque se você for pegar como exemplo aquela parte de T que fala de escala termométrica, num termômetrozinho para gripe, febre ou coisa do tipo, você vai ver que o termômetro vai estar lá marcando menos 3 graus, se for numa determinada cidade, por exemplo, no Polo Norte, vamos dizer assim, menos 10 ou o que seja,
ou até mesmo 35 graus na cidade aqui de Teresina. E também o número inteiros pode ser representado naquela forminha da reta numérica, onde tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Continuando ainda com números numéricos, tem um detalhe que é megamente importante nessa fase que a gente fala sobre números inteiros, que relata que existe números simétricos ou opostos e um módulo de um número. O que é isso? Quando você tem na retazinha da régua numérica, você pode dizer que menos 2, qual é o número simétrico dele? É mais 2, ou seja, ele tem duas unidades de zero, na qual ele representa o mais 2. E menos 2 seria simétrico do 2 ou o oposto do 2. E módulo, pessoal? Módulo é representado por duas barrinhas, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Tem a mesma ideia da simetria e números opostos. Tem uma observação que eu sempre gosto de falar, nessa parte de inteiros e simetria, que o simétrico de 0, isso é bizu, pessoal, para quem vai fazer colégio militar. O simétrico de 0 é o próprio 0. Tranquilo? Então, isso aí, anote aí que o simétrico de 0 é o próprio 0. Meu apagador não está muito legal, não, mas eu vou fazer um esforço aqui com álcool. Bom, existem as representações, né, dos números inteiros. Como é que ele é representado? Números inteiros não nulo é aquele que é representado com asterisco, aonde você vai representar os números negativos, menos 2, menos 1, sem o 0, com 1 e 2 na reguinha numérica. Números inteiros não negativos, sem o asterisco, ou seja, os números inteiros não negativos, só os positivos, 1, 2, 3, contando o 0, porque eu não coloquei o asterisco. Então, esses inteiros são os números inteiros não negativos, ao infinito. Números inteiros positivos com asterisco, como é que isso é representado? Números inteiros positivos com asteriscos, ou seja, sem o 0, 1, 2, 3, removendo o 0, porque está com asterisco. Lembra, né? Dos números naturais, dos números naturais, na verdade, né? Os números inteiros com asteriscos, ele elimina o 0. Bom, e os números inteiros não positivos? O que seriam os números inteiros não positivos? Seria o Z, o Zzinho, negativo, embaixo e aqui. Se não positivo, é o menos 3, menos 2, menos 1 e 0, porque eu não coloquei o asterisco. E por fim, números negativos com asteriscos, que é a representação Z, asterisco com um sinalzinho embaixo. Esse seria aqui, menos 3, menos 2 e menos 1, sem o 0. Aqui contém o 0. Essa é a forma representativa dos números inteiros em nível de teoria. Bom, continuando nossa aula sobre a teoria dos números, eu informarei a vocês sobre os números agora os racionais, que são representados pela letra Q. Todos os números inteiros mais as frações, positivas ou negativas. Um exemplo disso, uma fração 2/5. 2/5, onde aqui enfatiza o numerador e aqui o denominador. Importante dizer, pessoal, que o denominador tem que ser diferente de 0. Tranquilo? Então, essa forma de fração é o nosso número racional, representado com Qzinho. Se a gente for representar pelo diagrama de Venn, na verdade,
Aumentando agora o conjunto dos números, a gente tem já natural, que está contido no inteiro, que esse inteiro está contido no racional. Como é que é feito isso? Como é que... Um exemplo mais enfático dos números racionais são os números decimais de uma casa. Um exemplo, menos 0,2, menos 0,1, certo? O zero, o próprio 0,1 e o próprio 0,2 infinito. Isso informa a dizer que é o número racional porque ele tem uma casinha decimal. Meus alunos gostam de decimais. Então, continuando ainda a minha tarefa, da minha aulinha sobre os conjuntos dos números, eu vou falar agora sobre os números irracionais. Os números irracionais é bem simples, é todo número que não pode ser representado em fração, ou seja, que não seja racionais. Ele é irracional. Então, um exemplo, ele é representado pela letra I maiúscula. Representado pela letra I maiúscula, que é essa letrinha aqui. Desculpa, mas está assim. Então, um exemplo mais enfático seria a raiz quadrada de 2. Um número irracional, a raiz quadrada de 2 seria 1,41, 42, lá. Em suma, toda raiz inexata é um número irracional. Raiz inexata é um número irracional. Para melhorar mais ainda a nossa teoria sobre os irracionais, a gente tem raiz cúbica e vai levando. Ou raiz de 20, raiz de 7, raiz de 5. São raízes inexatas. Aí a gente sabe que ela é o quê? Conjunto de números irracionais. Por fim, vi uma teoria boa, que eu gosto sempre de lembrar aos alunos, é a teoria das dízimas periódicas, equivalente a frações de geratriz. Ou seja, é uma sequência que se repete. Um exemplo, 1 sobre 7. Se eu dividir isso aqui, eu vou achar o número onde vai ser repetido sempre o mesmo resultado dos algarismos. Tipo, vai dar 1, 4, 2, 8, 5, 7. Depois vai repetir 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ou seja, isso aqui é uma dízima periódica com dois algarismos e assim, né? Os algarismos repetitivos aqui, ó. 142, 817, ele repete a 142, 817. Então, por curiosidade, eu botei uma observação aqui no meu plano de aula para os meus alunos que se preparam aí para o 9º ano do colégio militar, ou seja, quando ele estiver trabalhando em geometria plana para o ensino médio, costumo dizer que o pizinho é 3,14. E por curiosidade, esse pi, 3,14, ele é um número irracional. Se cair em prova, não esqueça, 3,14 é um número irracional. O que é o pi? É a razão do perímetro e o diâmetro da circunferência. Esse tido é como um número irracional, sem ser na forma de raiz. Então, bizu, pessoal, não esqueça, 3,14, aquela relação de diâmetro por perímetro por diâmetro, é um número irracional. Se quer na prova lá que é um número racional, não marquem. Vamos lá, continuando com números racionais, eu botei aqui uma parte 2, onde eu gosto sempre de enfatizar o diagrama de Venn. Entendo que é 7º ano, mas é sempre bom já deixar os alunos calibrados aí. Então, se eu já falei dos números naturais, que está contido no números inteiros, que por sua vez está contido no número racionais e por fim contido no números irracionais. Tá ok? Então, seria aquelas circunferências, aquelas o diagrama de Venn. N, Z, Q e I. Eu postei aqui no meu resumozinho aqui de aula, onde eu enfatizei que as dízimas são números racionais. Eu queria mostrar para vocês 2 exemplos.
onde enfatizo que uma é dízima simples e a outra é dízima composta. Um exemplo de dízima simples é aquela que vem com um único algarismo. É 0,333, 0,333. Vou botar aqui no meu plano aqui. 0,33 é uma simples onde vai dar um resultado de 1/3. Por quê? Porque eu pego o algarismo 3 e divido pelo algarismo de número 9, que é a repetição do 333 aqui, que é uma dízima simples. Vai dar 1/3. 1 por 3. E uma dízima composta, se você observar aqui, ó, 0,348, repetindo os algarismos 48, é composta. Porque tem dois algarismos repetidos com um não repetido. Como é que faz isso? Eu pego o algarismo repetido junto com não repetido, que seria 348, que seria 48,3 e 348, menos o não repetido, como eu coloquei aqui, dividido pelos números repetidos, 9, que seriam 48 e 48, mais um zero, que seria o não repetido. Aí ficaria 348 menos 3 dividido por 990. Efetuando aqui a subtração, daria 23 sobre 66. Isso aqui para enfatizar aquela história que a dízima periódica é um número irracional. Bom, continuando. Vem por fim ainda não, que ainda tem depois números reais e números complexos, para vocês entenderem. Por fim, para o nível fundamental, os números reais, que é representado pela letra R, ou seja, a união dos números racionais e irracionais. Números reais é R, que é números, é o Q, união com I. Números racionais com os irracionais. Voltado ao resumo do diagrama de Venn, a gente coloca aqui os números naturais, novamente, contendo números inteiros, que contém números reais, que contém números irracionais. E todo ele contém números reais. Por que eu enfatizo isso, aluno? Porque isso cai em prova. Essa sequenciazinha de quem é quem está contido ou contém quem. Um exemplo. O número inteiro contém os números naturais. Não está contido, é contém. Então, só para você entender, voltado ao conjunto e aos números em questão. Por fim, conjunto de números complexos e imaginários. Por que eu vou falar isso aí? Porque isso faz parte dos números. Porém, o aprofundamento dele é voltado lá no ensino médio, quando a gente não estuda números complexos. Mas ele é representado pela letra C de casa. E ele é bem simples. Não existe raiz negativa. Então, já que a gente está falando de números de conjunto, esse número não existe nos reais. Assim, possui uma parte real e imaginária. Convencionamos ele de I. E o número complexo elevado ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, I ao quadrado é igual a menos 1. Um exemplo disso, do I ao quadrado é igual a menos 1, tipo, raiz de menos 16. Voltei para a radiciação. Raiz de menos 16, a gente sabe que 16 é 4. Só que tem um número negativo, a gente bota o Izinho, que é a representação do menos 1, vai ser o 4i. Mas isso aqui é só voltado à informação, galera. Não vai ser aprofundado aqui para um aluno de 7º ano. Por fim, eu vou falar um pouco sobre as operações para cálculos, né, numéricos. E eu, em resumo, né, eu sempre falo, né, enfatizo as regras dos sinais, aquela tabelinha. Deixa eu apagar aqui. Aquela tabelinha, lembra de menos com menos é mais com menos é menos, ou seja, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Isso, na multiplicação, divisão, você usa essa regrinha que eu vou desenhar aqui agora no meu quadrozinho. Não tem errado, aluno. Aqui, ó. Mais com mais é igual a menos, sinais iguais. Menos com mais é igual a menos. Opa, desculpa, pessoal. Mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos, sinais diferentes, é igual a menos.
Não tem errada. Tranquilo? E na subtração de dois números permanece o sinal do maior. Então foi o que eu fiz aqui. Eu fiz um exemplozinho aqui, ó, para aquele alunozinho de sexta série, que é o 7º ano. Ou seja, menos 3 aluno mais menos 5 no parênteses. Vai dar quanto, aluno? O aluno vai fazer o quê? O aluno vai repetir o menos 3 e vai jogar o sinal menos com mais, menos aluno, mais 5 com menos 3, menos 8. Questão que eu falei do jogo do sinal. Enfatizei o jogo do sinal. Menos com mais, menos, repetiu, deu 8. 8 o que, aluno? Negativo. Não esqueça, aluno. 8 negativo. Mas também tem um lembrete muito importante, né, nessa regrinha aí dos números. É a questão da comparação de números. Um exemplo. Menos 3 é menor do que menos 1. Ou seja, menos 1000 é menor que menos 1. Só é colocar, aluno, na regra numérica que você vai definir essa questão de comparação de números. Isso aí cai em prova. Mas cai em forma decimal, né? Eu não vou apertar aqui para não complicar. Tipo, uma fração, 3/4 é menor do que 5/6 ou vice-versa, mais ou menos isso. Continuando aqui o meu plano, eu vou fechar com aquelas regrinhas de potenciação que o aluno viu na época dos fundamental, anos iniciais, né? Então, ou seja, por que eu tenho que passar isso? Porque vocês envolvem expressões com números inteiros. Então, ó, o número elevado a zero, aluno, 1 letra A elevado a zero é o quê? 1. Certo? O número 1 elevado a 1000, por exemplo, vai ser o mesmo número 1. Não tem como elevar um número, ele não é elevado a... Não vai ser... Um é sempre 1, elevado a qualquer número. Mega importante aqui, ó. 0 elevado a 10 é 0. 0 elevado a 1000 é 0. E, por prova, todo expoente positivo, sempre o resultado, expoente positivo aqui, ó, menos 3 elevado à segunda. Menos 3 elevado à segunda, expoente positivo, resposta positiva, 9 positivo, porque o expoente é par. O 0 não pode ser elevado a 0. Anota aí que isso é mega importante. 0 não pode ser elevado a 0. Você pode cair em prova. Nem expoente negativo. Mais um slidezinho para finalizar aqui a nossa aula de hoje, que eu acho que eu falei demais, mas é megamente importante, que serve para revisão. Essa mesma aula eu dei para minha filha hoje de manhã. Ontem eu dei essa mesma aula que ela ia fazer prova hoje de matemática no 7º ano aqui. Bom, para finalizar, eu coloquei aqui, ó. Para finalizar, eu não vou enfatizar aquelas propriedades da potenciação, porque aí vai embananar um pouquinho mais a cabeça do aluno. E a radiciação, ela vai ser aprofundada lá no 9º ano, que é a antiga 8ª série. A radiciação tem a ver com radicais. Então, lá na frente vai ter cálculos com radicais. Então, por curiosidade, eu vou mostrar aqui as propriedades da radiciação, aqui no meu quadrozinho. E umas 2 questões para finalizar nosso debate. Essa questão, ela envolve as regrinhas de potenciação, de jogo de sinais e tal, e eu gosto de mostrar essa questão para finalizar aqui meu debate, o meu estágio, porque ela é bem interessante, voltada aos jogos de sinais. Então, amigos, primeiro eu vou colocar aqui o seguinte. Eu já falei de dízimo, já falei que 0 elevado a 30 é 0, já falei que menos 5 elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, a propriedade que eu vou falar agora no meu quadrozinho aqui branco, que antigamente era blackboard, né? Agora é whiteboard, né?
Então, ó, lembra da propriedade de A, um número, vezes o B, outro número elevado a x, certo? É a mesma coisa que dizer A elevado a x vezes B elevado a x. Isso é uma propriedade. A elevado a B e elevado a x no parêntese. Essa aqui é a mesma coisa de dizer que o A vai ser o B vezes o x. Isso aqui cai em prova. Por terceira propriedade é a fração A sobre B elevado a x. É a mesma coisa de dizer que A sobre x elevado a x e B elevado a x. Certo? E eu coloquei aqui um exemplozinho interessante. 2 elevado a 3, que é essa propriedade aqui, ó, elevado a 2. Como é que se resolve isso? Posso pegar aqui, ó, como está lá em cima, b vezes x, b vezes x, 3 vezes 2, eu repito 2. 3 vezes 2 vai ser o quê? 2 a sexta. 2 elevado a 6, 64 como resultado. Tranquilo? Tranquilo. Só que, como exemplificação que eu botei voltada à segunda regra aqui da propriedade da potenciação, eu vou colocar essa questãozinha aqui que vai envolver jogo de sinais. E eu gosto de colocar ela porque às vezes o aluno erra. Veja só. 3 elevado a 2 menos 3 elevado a 2 entre parênteses. 3 elevado a 2 menos com menos 3 elevado a 2. Talvez o aluno poderia chegar aqui e dizer assim, opa, expoente positivo vai dar par. Não. 3 elevado a 2 está dentro do parênteses, então primeiro resolve o parênteses e vai em consoante a fazer o jogo de sinal. 3 elevado a 2 vai dar 9, menos parênteses. 2 ao quadrado aqui, pessoal, menos 2 ao quadrado é 9. Vai dar igual a quanto? Tal. Jogo de sinal, 9, menos com menos mais 9 vai dar quanto, pessoal? 18. Eu vi aluno colocando 0, porque ele pegou, falou que 9 com menos 9 inicial, que já meteu aqui o 2 ao quadrado, seria positivo, 9 menos 9 dava 0, isso aí cai em prova. Então, por isso que os números que eu falei anteriormente, principalmente os inteiros, é mega importante voltar daquele joguinho de sinal da tabelinha que eu coloquei. Menos com menos, mais com mais com menos, diferente, menos. Por fim, eu vou colocar essa questão de potenciação, que eu acho bacana para vocês entenderem a diferença de duas aqui. E a gente vai para a próxima aula que eu vou fazer em breve, de sequência, onde eu vou falar sobre PA e PG, para meu estágio supervisionado de ensino médio. Para finalizar aqui, amigos de batalha aí, eu gosto de mostrar essa diferença aqui, ó. 2, vamos ver se funciona. 2 elevado a 3 elevado a 2. Olha só que legal. Nessa questão aqui, você tem que fazer de baixo para cima. Ou seja, repete a base e coloca lá, ó. Quem é 3 elevado a 2, amigos? 9. De baixo para cima, 3 elevado a 2. Então, 2 elevado a 9. Você vai fazer agora o cálculo e vai dar o velho resultado aí. Então, o resultado, se tivesse lá B, C, D ou E, que o aluno podia botar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, e ficaria 2 é 6. Então, não é 2 é 6, é 2 a 9. Ok? E a outra de potenciação, que eu gosto de mostrar aqui, eu acho que foi essa aqui. Olha lá. 2 elevado a 3, eu repetir, mais e 2. Você pode fazer o seguinte, ó. Como eu falei, pode fazer primeiro o parênteses ou multiplicar lá, como estava no início. Mas se eu fizer o parênteses primeiro, vai ficar 2 a terceira igual a 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 a segunda, que vai dar igual a 64. Se eu colocasse aqui 2 elevado a 6, ia dar igual? Não.
Então, esse aqui, essa propriedade aqui, o ideal é 8 vezes 8, 64. Vai dar igual. Mesma coisa que aquela primeira propriedade do que eu falei sobre as propriedades avançadas da potenciação. Ou multiplica 2 vezes 3, fica 2 a 6, vai dar 64 do mesmo jeito, ou então 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8, elevado ao quadrado 64. Chega do mesmo jeito. Amigos, espero que minhas orientações e alguns bizus que eu coloquei façam valer no futuro aí da meninada. Boa noite a todos.